E olha aqui a gente mais uma vez entre amigos. Hoje temos uma crise, temos uma vilã e um herói. Gente, com vocês hoje, Jiraya. Não, desculpe. Mauro Eduardo. Tamo ali. Que prazer estar aqui. Muito legal. Achei esse encontro ótimo, realmente. A vilã e o herói. Faz muito tempo que acho que muita gente que está aí nem sabe. Mas é ótimo. Foi o que, 87? Não, 88? nem sei. A gente vai chegar lá daqui a pouco, porque eu não estou nem um pouco interessada especificamente no Jiraya. A gente vai começar tudo lá atrás. Porque aqui o papo é saber da sua história. Ai, que legal. O que a gente quer saber é como é que o Mauro Eduardo caminhou até chegar aqui. Então a gente vai querer que você lembre de coisas, como é que foi a sua infância, como era a sua família, como é que você chegou, a arte te encontrou, você encontrou a arte, como é que foi essa história? Você nasceu aonde? Começa por aí. Sou paulistano da Pompeia. Olha! Nasci aqui pertinho. Quer dizer, na verdade eu nasci no Paraíso, para onde voltarei. Nasci na Beneficência Portuguesa. Cara que nasce no Paraíso, vou te contar, e vira dublador. É só Deus na causa. E sempre fui da Pompeia. Olha aí. Fiz escola, tudo aqui. Estudei ali no Edmundo de Carvalho, na Tibério, onde tinha BKS. E aí eu ouvia alguma coisa tal, mas não tinha muito interesse não em áudio, não. Eu gostava muito de teatro. Você gostava de teatro eu adorava como é que teatro. você descobriu Porque eu via teatro? muito no Sesc. Já nos anos 70 e 75, 74, já tinha o Sesc. O Sesc era a antiga Ibesa, era uma fábrica de geladeiras a gás. Esse Sesc Pompeia? Sesc Pompeia. Sério? Era uma fábrica de geladeiras. Eu morava do lado, ali perto. Aí ele fechou. Eu não lembro exatamente o porquê. Que aquilo ali era tudo fábrica, né? Ali tinha muita fábrica. E aí fechou e o Sesc acabou pegando o espaço. E aí começou a ter um movimento cultural. Então tinha muito teatro mambembe na época. Olha que legal. Grupos que passavam e ficavam. E Oscar Felipe, não sei se você lembra do Oscar. O Oscar conseguiu sediar a companhia dele ali no Sesc. Eu conheci o Oscar Felipe em Recife. Sim, eu sei disso. E aí ele sediou a companhia dele, que chamava Companhia Teatro Didática, ali no Sesc, que tinha um teatro de arena maravilhoso. Então eu ia sempre assistir os espetáculos e tal. Eu tinha entre 7 e 10 anos isso. Seus pais iam ao teatro? Não. Não. Meus pais era não. Uma a minha escolha mãe, tua. coitada, tinha 6 para cuidar, era uma loucura. Imagina, não tinha tempo. E meu pai trabalhava direto, então não tinha. Mas eu era rueiro. Eu era rueiro. Ia sozinho? Eu vivia na rua. Então eu descobria as coisas e tal. Olha e como eu curtia, eu ia assistir. Aí eu assistia com as escolas que iam assistir também. Eu entrava, me infiltrava no meio e ia. Olha! Aí conheci o Oscar, conheci o pessoal da companhia dele e tal. Aí em 75, o Fernando Muralha... Fernando Muralha estava com um trabalho ali e pegou um espaço ali no Sesc. E ele montava um espetáculo com as pessoas que estavam em volta. Pegava o pessoal e acabava montando o espetáculo. Ali montou um texto que eu fazia um menininho que chamava o Pequeno Tímoli. As pessoas, provavelmente as crianças. O pessoal que vivia ali, que ficava ali, ele juntava o pessoal, perto. fazia um laboratóriozinho e montava uma coisinha curtinha de 20 minutos, meia hora. Aí eu fiz um negócio desse e na época o Oscar Felipe e Silnei Siqueira estavam ali porque eles estavam começando a produzir o Tistu, o Menino do Polegar Verde. Você fez Tistu? Eu fui o primeiro Tistu. Mentira! Aí, eles vendo esse trabalho que eu fiz com o Muralha, eles me chamaram para fazer um teste com a Elizabeth Hyde. E aí o Silnei curtiu, todo mundo curtiu, aí acabaram me chamando e eu estreei em 76 no Tistu, Menino do Polegar Verde. Com Tiraboschi, com um elenco maravilhoso. Eu só me lembro do Tistu com o Wendel. Do Wendel para cá. O Wendel já foi o quarto, quinto Tistu. Verdade, eu me lembro que foi uma peça que ficou nós começamos em 75 para 76. Sim. E aí vendia, era de segunda a segunda. Então era uma loucura, eu precisava estudar. Aí acabaram arrumando um outro menino para revezar comigo, que era o Rogério Ferreira. E aí eu comecei. E eu curtia, eu era apaixonado, fui me apaixonando cada vez mais.
E o espetáculo fez muito sucesso, eu fiquei um bom tempo. E com certeza foi uma grande escola também, maravilhosa. Né? Porque ali, com o elenco que estava era um elenco maravilhoso, né? né? E os outros espetáculos do Oscar que ele fazia repertório, né? Geralmente ligado à escola, era teatro didática. Então ele tinha literatura. Não, isso aqui é ainda no Sesc. Aqui, tá. Aí em 78, 79, o Sesc fechou para a reforma. Aí o Oscar foi, se não me engano, para o Teatro Abertura, ali do lado do Minhocão. Mas aí eu saí, porque eu já estava muito grande, eu já estava com pelo na perna, não podia mais fazer um menino de 8 anos de idade. Aí eu saí. Aí fui fazer algumas outras coisas, fiz outros espetáculos. E você mas, quer dizer, você saiu do Tistu, mas não saiu do Tistu. Não, aí não saí nunca mais. Nunca aí mais? Fiquei quer dizer, nunca mais não, né? Até um ponto. Aí eu comecei a fazer algumas coisas com outras pessoas e tal, entre 79 e 82. 82 eu fui assistir um espetáculo, uma apresentação do Tistu, a convite da Lucy Lima, e o Wendel que fazia. O Tistu estava o Wendel fazendo. Foi onde eu conheci a Ana Mara Salgado, que foi minha primeira mulher. Aí eu comecei a namorar e comecei a me convenceram a voltar. A Lucy me chamou para falar. Aí eu voltei para o Tistu fazendo outros personagens. Olha, aí já personagens adultos. E foi muito legal. Aí fiquei com ela até 85. Em 83 eu comecei a dirigir teatro, montei alguns espetáculos também. Tudo pela companhia dela, que aí passou a chamar... Em 80 o Oscar Felipe faleceu. Aí a Teatro Didática virou Cooper Teatro Oscar Felipe, era uma cooperativa. E aí ela manteve, aliás, ela está em cartaz até hoje com o Tistu, não sei se você sabe. O Tistu está em cartaz até hoje, 50 anos faz o ano que vem. Gente, que loucura! 50 anos. E onde está ela está num teatro, chama Teatro Oscar Felipe, ali na Vila Medeiros, na Avenida Mazei, se não me engano. Nossa, lá na Santana, Zona Norte. Olha, gente, que loucura, 50 anos 50 de Tistu. Uma loucura. Está no Guinness, se não me engano. Uau! A gente até brinca, fala que o Oscar Felipe, quando faleceu, pediu para ela dar continuidade no trabalho dela. Ela entendeu que era para deixar o Tistu em cartaz o resto da vida. Que loucura! Mas então, aí a partir daí, aí eu comecei a fazer teatro adulto também, aí deslanchei. O que é que você foi fazer? E aí, em 83... geralmente eram espetáculos direcionados a escolas, porque era o negócio do teatro vai à escola. Trabalho para a escola. Aí eu comecei a fazer também alguns espetáculos adultos. Fiz com a Lígia de Paulo um espetáculo muito legal ali no Teatro Marcante, chamava-se Agora ou Nunca, era um espetáculo maravilhoso. E aí, mas chegando já próximo da dublagem, já em 83, eu fui fazer um teste na Odil. Mas eu não curti. Porque eu era meio da Bíblia do Boal, né? O teatro é a verdadeira arte, o resto é bobagem. Particularmente a dublagem, né? Que era uma coisa... Era uma coisa assim, né? E eu fiquei, não quero saber disso, não, meu negócio é teatro, sentir o público e tal. E não curti muito. Aí, em 85, eu conheci o Drauzio. Nessa época eu já estava trabalhando com o Nelson Machado. Ele já dublava uma coisa ou outra. Teatro? Fazendo teatro. A gente também, nós fomos sócios numa produtora, eu, o Nelson e a Regina. E aí a gente montou a Bruxinha Doroteia, que a gente fez no Taíbe durante um tempo. O espetáculo era maravilhoso. Sim, quando nós fizemos inclusive o vídeo. Sim, exatamente, lembro. Aquele vídeo, nossa, que o espetáculo era aquele uma negócio, maravilha. a gente praticamente perdeu aquele vídeo, gente. Que coisa mais linda que foi aquela gravação, aquele trabalho. Então, aí depois foi uma coisa maravilhosa aquilo tudo. E aí, de repente, eu conheci o Drauzio. Aí o Drauzio perguntou se eu tinha interesse em dublar. Eu falei, eu já fiz um teste e tal, não curti muito, mas quem sabe e tal. Aí ele me chamou para ir na BKS, ele dirigia ali na BKS, eu morava do lado. Mas você conheceu o Drauzio aonde? Eu conheci o Drauzio num espetáculo, quando ele foi assistir o espetáculo. Ah, tá. E aí eu vim na BKS para ver como é que é, tal. Entrei um dia, estava tendo um vozerio e tal, aqueles vozerios maravilhosos, né, com 15 dentro do estúdio, era uma delícia. Aquele cheiro, todo mundo fumando dentro do estúdio. Eu lembro. Aí eu curti e tal, ele me escalou. Aí foi muito engraçado, isso em 85. Aí um dia eu fui, no dia que ele me escalou e tal, cheguei lá, tinha aquela recepção, ainda era a casa, né? Uhum. Tinha aquela recepçãozinha e tal. Eu cheguei, entrei, sentei, aí passou uma mulher,
passou, aí ela voltou e falou pra mim, quem é você? Ela sempre Aí eu falei, perguntava. meu nome é Mauro Eduardo, eu sou ator. Aí a gente dá o currículo, né? Então, não, mas a gente não está precisando de ninguém aqui. Pode ir embora. Não está precisando de ninguém, pode ir embora. E me mandou embora. E eu fui embora. Aí passa, Bico na minha casa, não. Aí passa uma semana e pouco, eu chego de uma padaria na esquina ali da BKS, né? Padaria Iliana. Eu tô na padaria e encontro o Drauzio. Com a Clélia. Com a Clélia. Encontro o Drauzio de novo e falei, pô, rapaz, eu te escalei, tá? Você não apareceu, o que aconteceu? Aí eu expliquei pra ele, falei, não, quando eu fui, fiquei lá sentado um tempo, aí apareceu uma mulher, disse que não tava precisando de ninguém, me mandou embora. Eu fui embora. Era Pierângela. Claro. Aí ele falou, Ela não foi com a sua cara. Não foi com a minha porque eu já tenho outros depoimentos desse tipo que ela eu não sei. concorda. Acho que ela não gostou de você. Eu acho que sim. Você está falando da Pierângela. Doutora Pierângela. Doutora Pierângela, uma figura. Então, aí uma semana ou duas depois, eu encontrei o Drauzio na padaria da esquina. Eu estava tomando um café e tal. Aí ele falou, né, eu te escalei, você não veio, o que aconteceu? Eu contei a história para ele, ele falou, não, isso é bobagem e tal, não, vem aí e tal, e marcou 2 dias depois. Pode vir aí que a gente sempre arruma alguma coisinha, que tinha na época tal da escala no laço. Claro, lembra? não, é assim... O diretor olhava e falava, vem aqui você. O dublador da hora. O dublador da hora. Aí eu fui, e eu combinei de encontrá-lo na padaria, e aí eu entrei com ele. Para evitar acidentes. Para evitar problemas. E aí eu curti, ele já me apresentou a Neide Pavani. Aí a Neide acabou me chamando também. Aí eu comecei a fazer um vozerio aqui, outro ali, esse negócio do laço. Aí já fui conhecer a TVS. Aí eu conheci o Pedro Américo, conheci o Marcelo. Aí comecei a fazer amizade. Aí 87... Sim, porque todo mundo frequentava tudo, né? Aí acabei indo até a Álamo, no final de 86, começo de 87. Comecei a fazer uma coisinha ou outra aqui, ali e tal. Até que um dia o Michael e o Líbero Miguel me chamaram e disseram, olha, chegou um trabalho novo aí, uma série japonesa, e a gente está pensando em fazer um teste com você. Então você vai dublar o primeiro episódio, o Michael com aquele jeito dele. Mauro Eduardo, você vai fazer o primeiro episódio. Se ficar bom, você continua. Se não ficar bom, fazemos com o outro e você vai pros pontinha. Falei, tá bom, né? Um desafio, né? E era o Jiraiya, aí eu gravei o primeiro episódio, eles curtiram. E aí foi o meu primeiro fixo, o primeiro protagonista. Até então eu só tinha feito bastante vozerios, as pontinhas e tal, muito índio, né? Era o Pena 25, Pena 32, o Homem 47, né? E aí foi legal, aí foi um desafio, né? E aí que tudo realmente começou. E o teatro já estava dando uma minguada, porque a gente já chegava na escola com os projetos do espetáculo e já tinha 15 projetos na tua frente, então começou a ficar mais... Mas é exatamente nessa época que inicia um novo elenco na dublagem. Exatamente. Né? A grande maioria dos astros de hoje né? Iniciaram nesta época, né? Dos veio com Changeman, com Jaspion. Exatamente, os Tokusatsu. Aí veio Lion Man. Exato. Aí veio Jiraiya. Aí depois veio Cavaleiro do Zodíaco, né? E aí foi aí que eu comecei com a dublagem, aí nunca mais larguei. Aí em 91... E aí você não voltou para o teatro? Não, aí ficou uma coisa paralela. Ficou uma coisa meio paralela. Eu fazia alguns espetáculos, algumas coisas, mas aí eu foquei mais na dublagem. Primeiro porque também, na época, a gente até que não ganhava uma grana muito boa, mas era uma grana certa. Tendo a quantidade de trabalho, exatamente. Né? Então, aí em 91... Tinha um elenco mais ou menos fechado por casa? Eu lembro que teve a assembleia que nós fomos, que nós éramos, acho que no máximo 65, 70. O elenco todo de São Paulo. Não, era mais. Era mais. Naquela época você era a nossa diretora. A nossa representante. Pois é, estava brigando lá naquela época. A gente tinha um pouquinho mais de gente. Mas era por aí, né? Exato. E aí em 91... Nós éramos no máximo 200 entre Rio e São Paulo. Assim, eu digo só São Paulo, né?
E aí, na verdade, a primeira vez que eu vi Rio e São Paulo juntos foi em 92, naquela primeira assembleia que a gente teve em Rio e São Paulo. Né? Exato, Foi foi bonito legal. aquilo, foi maravilhoso. Hein? Nossa, Eu tenho muita saudade dava um daquilo prazer tudo. ver aquilo, né? E era legal as conquistas, né? Que a gente Não conseguia. é, um negócio, mas era um negócio sério, era uma muito legal. busca contínua, né? Havia respeito, Sim. né? Era muito interessante aquilo. Também tenho muita saudade. Eu tenho. Aí, em 91, tinha um diretor na Alamo que estava tendo uns problemas e tal, o João Paulo Ramalho. E aí ele tinha um filme lá que precisava entregar. E eu já estava fazendo, já fazia o Girai há algum tempo, já tinha feito algumas coisas, tal. Aí o Michael perguntou se eu não queria tentar dirigir porque ele precisava terminar o filme. Uau, assim? Aí eu falei, eu adorava um desafio, né? Falei, tá bom, não tem problema, eu vou tentar. Se não der certo, você não precisa nem me pagar. Já estava escalado o filme, era só dirigir, né? E todo mundo era amigo. E quando entrava os colegas, eu falava, olha, eu tô aqui porque eu não sei nada, tô aprendendo com vocês e tal. E aí foi quando eu comecei a dirigir, aí o Michael Curo gostou do resultado. O Michael tinha isso. Ele tinha visão, né, dessas Justiça coisas, seja né? feita. Ele olhava o profissional e ele ia lá e buscava. É verdade. Ele fazia. Da mesma forma. Agora, se ele não gostasse também, ó. Acabou, Não, ele tinha uma hein? técnica muito boa com Acabou. teste. Eu lembro que as pessoas iam fazer teste de dublagem. Quando a pessoa saía do estúdio, a gente perguntava o que ele falou. Porque era assim, se ele tivesse dito alguma coisa, a gente já sabia que não tinha Você sabe rolado. por que é que ele me botou para fazer teste? É. Um homem de barba até aqui, assim, ó. Foi o que ele me fez fazer teste. Então, mas aí o pessoal fazia o teste, quando saía, a gente perguntava se ele tinha dito alguma coisa. Se ele dissesse alguma coisa, a pessoa não ia rolar mais, não ia vingar. Se ele virasse as costas e saía lá por trás, é porque ele tinha gostado, ele subia para anotar o nome e poder escalar. Então eu falava, não, ele não falou nada, de repente ele saiu, então pode esperar que amanhã vai aparecer uma escala, era batata. Olha que barato. E aí eu comecei a dirigir em 91. Uhum. Aí eu parei com um monte de coisa, porque não dava mais tempo, né? Porque era uma loucura. De 8 às 6 da tarde, chegava em casa, tinha que escalar para no dia seguinte estar às 8 e tal. Mas aí eu diminuí o meu ritmo no Quem teatro. estava dirigindo naquela época? Naquela Você, época Nair? ficou o João Paulo saiu, eu acabei ficando no lugar do João Paulo. Aliás, o João Paulo até ficou muito chateado, porque ele achou que eu tinha puxado o tapete dele e eu não tive culpa nenhuma. Mas era o Baroli, a Nair, o Ricardo Nóvoa e eu. O Líbero já não estava O Líbero mais? faleceu em 89. 89. Já fazia 2 anos que o Líbero tinha falecido. Mas esse foi uma das coisas, porque a Nair quando o Líbero faleceu, a Nair assumiu a coordenação. Então ficou uma loucura. Por isso que eu falei, eu já tinha feito algumas coisas, porque às vezes a Nair falava, olha, não dá para eu fazer aqui, ó, faz a autodireção e depois a gente vê. E saía para resolver os problemas. E aí a gente foi aprendendo, né? Eu gravei muita coisa do Aranha e autodireção, porque só tinha o queixinho, era mais fácil. Que doido, né? Mas A gente aprende, tempos. né? A gente aprende, né? É isso mesmo. Aí era uma época que a gente tinha muita gente boa, né? A gente tinha muito. Eu me espelhei muito no Ézio Ramos. Eu adorava ver o Ézio dublando. Então eu não imitava, mas eu ia no imitar no Ézio encalço. Ramos. Outro que eu tive o prazer de substituir no Cavaleiro do Zodíaco, claro, não porque ele faleceu, mas foi o Nelsinho Batista. Que eu também gostava muito do trabalho do Nelsinho. Eu gostava de ver o Nelsinho trabalhando. É uma geração de muitos artistas, e a gente muito talento. a gente via o colega trabalhando. E que faziam com tanto uma delícia. prazer, né? Faziam porque gostavam daquilo, né? Aí eu, foi na Mega Som, se não me engano, na redublagem. Porque tinha sido dublado lá na Gota Mágica. Aí eu redublei a parte do Nelsinho. E aí fiquei fazendo o Iodicila um tempo. Mas aí foi assim, foi desse jeito, e de 91 para cá eu assumi a direção mesmo, e aí a dublagem passou a ser o foco principal. Esqueceu o teatro? Em 2006, a convite do Zé Renato, eu estava completando 30 anos de carreira. Falar em carreira, como é que você tirou o seu registro profissional? Aí eu tirei logo, quando eu fiz 18 anos, né? Como eu já tinha trabalhos profissionais, já tinha o TISTU desde 76 eu tinha 12 para 13 anos. Aí quando eu fiz 18 anos eu tirei o DRT, porque até 18 não precisava, né?
Porque não tinha carteira profissional, precisava ter a carteira Aí eu profissional. fiz algumas coisinhas na TV Cultura, fiz algumas coisas na Tupi também, mas eu era criança, não precisava de DRT. Aí quando eu fiz 18 anos, eu tirei o DRT. Foi pelo sindicato? Pelo sindicato. Você foi no sindicato, levou aquela fui no pastinha, sindicato, levei a pastinha, cheia de coisa. peguei o atestado de capacitação, fui no Ministério do Trabalho, carimbou a carteira. Com o da direção também ainda foi assim. Uhum. Só não foi não carimbou a carteira, mas Direção eu assinei no teatro. livro. Eu tenho os dois, direção de teatro e direção de dublagem. Direção de dublagem por qual sindicato? Pelo SATED. SATED não dava nessa época. Não foi nessa época. Ah, bom. Então voltamos à voltamos época. Nós estamos em 91. Volta lá. Aí depois, nessa época eu já tirei, aí eu tirei meu DRT de diretor de teatro, que eu ainda fazia umas coisinhas. Final de ano eu montava coisas, né? Para aproveitar a época, né? E aí o meu DRT de diretor de dublagem eu fui tirar em 2006, eu acho, 2007. E o que é que você fez na dublagem que te despertou o prazer de ser artista dublando? Eu sempre gostei muito de interpretar. Esse jogo, né, de interpretação que a gente tem. E a dublagem foi um nicho que eu encontrei que me permitia fazer vários personagens, às vezes no mesmo dia, 3, 4 tipos completamente diferentes. E eu podia brincar muito, eu gostava muito de brincar com a voz, tanto que eu fiz muita coisa caricata. E isso me permitia um exercício ganhando. Então isso que me fascinava, me fazia curtir. E o lado da direção também, porque a gente adquire muita cultura, né? Eu tive a sorte de dirigir durante muitos anos para a National Geographic. Então eu aprendi muita coisa. Olha, não, fantástica, uma coisa, sabe, a minha bagagem cresceu muito. Com certeza. Porque traz muita coisa pra gente. Então, essa coisa de poder trabalhar a interpretação, de poder trazer as pessoas. De ganhar cultura. É uma coisa, foi isso que me fascinou, conhecimento entendeu? através do teu trabalho. Agora, a minha paixão pelo teatro não acabou. Aquela emoção de cada dia ser um espetáculo diferente, cada público ter uma reação diferente, aquela troca de energia que a gente tem no teatro, é fantástico também. É uma outra vertente, mas é uma coisa maravilhosa que para mim eu costumo dizer maravilhoso. Que a dublagem, ela corrompe um pouco o ator, exatamente. Né? Porque é uma coisa muito confortável. Né? Você não tem que maquiar, não tem produção, não tem figurino, não precisa saber quanto deu a bilheteria para saber quanto... Exatamente. Zé Renato falava isso. Quando eu fui fazer esse musical com ele em 2006, que eu estava completando 40 anos de carreira, era 40 anos. Ele falava para mim, você, o Luiz Carlos e a Arlete estão perdendo tempo. Vocês precisam largar essa dublagem, vocês precisam trabalhar com teatro. É verdade. Eu falava, sim, mas com a dublagem eu comprei minha casa, com a dublagem eu paguei a escola dos meus filhos. O teatro, eu não consigo essa estabilidade. Aquela agonia de ver o borderô do teatro. Possível, sabe? Aí a gente entrava num grupo com 11, aí você olhava e dividia, era uma loucura. Então tinha essa... Mas, quer dizer, profissionalmente... Se bem que a dublagem lá atrás, na década de 60, 70, pagava muito mal. Não, sem contar que o pessoal trabalhava por anel, mas era assim, entrava no início de manhã e até o final, que o filme ia de cabo a rabo. Exatamente. Nossa Senhora, me lembro loucura. Quantas vezes o Gilberto chegava no final de semana, no sábado, assim... Eu não sei o valor hoje, mas é alguma coisa tipo R$10. Era muito pouquinho, né? Sabe, para cuidar com menino, com filho pequeno. Na verdade, o primeiro acordo, já tinha um acordo entre 85 e 87, eu lembro que tinha, mas o primeiro acordo que teve mesmo, mais ou menos, o embrião do que a gente teve até pouco tempo, foi em 92, não foi quando você estava na diretoria, não é? Foi, exatamente. Ali é que a gente começou a ganhar um pouquinho melhor. Naquela época, nós ganhamos, o Nelson nega, mas eu garanto, que o tribunal deu 3 vezes a 300% sobre o que a gente ganhava. Mas a gente... Deu 300%. Era muito pouquinho. E a partir dali, em 97 foi quando bateu mesmo o martelo, ficou o embrião, aquele acordo que a gente teve até pouco tempo atrás, que valorizava mais o trabalho artístico, dividia melhor, né? Não, eu me lembro que a gente ganhava, lembra? A gente ganhava sobre
Qual era? BTN? Não, era 20% do salário mínimo. Chegamos a 20%, mas tinham várias moedinhas. Era uma coisinha, BRT, o RV, era coisas alguma assim. Coisa assim, umas siglazinhas que eram percentagens de Então, coisas. quando a gente conseguiu chegar no 20% do mínimo, ficou legal. Nossa, saiu... Aí veio o Pazianotto. Pazianotto e cortou. Cortou. Agora, imagina, né? Quem é que ia conseguir sustentar uma empresa de dublagem pagando 20% do mínimo com o que o cliente paga? Hoje seria o quê? 300 e pouco, né? A hora. Eu não sei quanto está o mínimo, 1.600? Por volta disso? 1.500, talvez. Seria 300 reais. Em torno disso, Mas que... não, seria muito, hoje em dia, inviável. Mas a partir daí a gente teve uma estabilidade melhor, né? Começou não era como antes, que né? Não era complicado, né? Pois é. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na IC. Foi uma menina que trabalhou comigo em Recife, o nome dela era Laura Prado, era uma atriz maravilhosa, bonita, era uma mulher linda. E ela fez televisão comigo em Recife e eu a encontrei aqui, ela disse, eu lhe levo para comer, claro. Por favor. Aí eu fui. Ela me apresentou, eu achei aquilo, né? Fiquei toda cheia de frescura, aquele cheiro do povo, aquela fumaça. Eu não gostei muito, não. Mas aí me escalaram e eu fiz um anel. Eu me lembro que naquela época custava tipo 50 centavos o anel. 50 centavos. 50 centavos devia ser. E eu, para ir lá, eu peguei um táxi que eu paguei R$1,50. Porque eu não sabia onde era. E para voltar, eu paguei R$1,50. Aí eu não voltei para receber. Porque não tinha, claro, né? Não tinha como. A conta não bateu, cara. Era difícil, era complicado, né? Nossa Senhora! Mas, enfim, era isso. A curtição, né? Até hoje eu tenho isso. Esse prazer que a dublagem me traz é justamente esse poder de brincar. Mas você não me disse qual foi o trabalho que se teve algum trabalho que te marcou. Olha, eu costumo dizer, como artista, eu não tenho um especial. Porque eu procuro dizer, eu digo isso para as pessoas e não é mentira. Eu tenho alguns personagens que são famosos, como o Aranha, o Jiraiya, o Seto Kaiba e tal. Então, para mim, são como filhos. Eu tenho amor por todos eles. Eu sempre fiz com muito prazer todos eles. Tá bom. Eu costumo, assim, se eu, de repente, estiver fazendo alguma coisa e eu não tiver prazer, eu peço para substituir. Tá bom, mas teve algum ator que você dublou que mexeu com você? Você lembra de? É que não, também a gente tem uma mistura, também, né? A gente... são 40 anos, né? É muita coisa. Eu estou dublando há 40 anos. Esse ano eu comprei 40 anos. E as pessoas não sabem que a gente, quando perguntam o que é que a gente fez, eu digo, eu não sei. Eu também não sei. Eu lembro que eu passei uma vergonha. Uma vez eu fui dar uma entrevista para uma revista chamada Herói. Não sei se ela ainda existe. Era sobre tokusatsu. Tem uma foto ali. Olha lá. Essa mesmo. E eu, nessa época, eu estava dublando o Shurato, na Dubla Vídeo. Eu fazia o Gai, que era o alter ego do personagem que o Marcelo Campos fazia. E na história, os dois eram um só. Tinha o Soma, que não sei o que e tal. Eu não sabia de nada disso. Quem me explicou tudo foi o rapaz que veio me entrevistar. Porque eu falei, eu não sei, porque eu chego lá, eu faço a minha parte e vou embora. Então eu não conheço a história, eu não assisto, eu não tinha tempo para assistir, para saber, né? Claro. Então, até hoje ainda tem muita coisa que eu faço que eu não consigo ver depois. Sim? As pessoas às vezes perguntam, mas como que você não sabe? Eu não vejo. Cara, não dá para ver, não tem tempo. Aí eu vou lá, faço a minha parte e vou embora. E você nem conhece nem o produto inteiro. Não dá para ver. Que esteja dirigindo, mas de um modo geral mas com dublagem é complicado para ver tudo. Nem tudo a gente consegue ver, né? Às vezes eu me assusto, assim, eu estou assistindo alguma coisa, eu digo assim, olha aí, que interessante essa Olha eu ali. Sou eu! Isso já aconteceu comigo. Olha, sou eu. Cara. Ai, que susto! E você nem lembrava de nada. Engraçado é minha mãe, quando ela vê, às vezes tem uma cena, um filme que eu fiz com a Márcia, com a minha irmã, eu falo, olha lá, mãe, olha lá, é a Márcia e eu. Ela fala, mentira, não é vocês. Ela não reconhece a voz, ela diz que é mentira, que não é. Um barato. Mas porque a voz que ela conhece é a do filho. Exatamente. É a do filho, É né? muito louco isso. É.
Mas É muito isso, interessante. é apaixonante essa profissão. É E uma coisa... como diretor, você teve algum trabalho que você curtiu? Você tem esmiuçado? Olha, eu trabalhei, o que foi que eu disse agora há pouco, eu trabalhei muito tempo com a National, isso me trouxe muito prazer. Eu adorava trabalhar para a National por causa Esse aprendizado. desse aprendizado que eu ganhava, assim. Um ator, não tenho, porque é verdade quando eu digo, eu procuro ver todos os trabalhos E algum da mesma maneira. ator que você estava dirigindo te emocionou? Ah, vários. Vários, o próprio Ezio, Gastão Malta, Gastão Malta. sabe, Marcos Lander, que eu cheguei a dirigir em algumas coisas, que era maravilhoso. Tinha trabalhos lindos, o Belo, o Mário Jorge, eu fiz um trabalho com ele, com o Drauzio, dirigindo Os Rabugentos. Ele fazia, o Drauzio fazia o Jack Lemmon, e o Belo, o Mário Jorge, fazia o Walter Matthau. Nossa, ali eu me arrepiava, porque era uma coisa maravilhosa, entendeu? Eu tive a sorte de ter amigos maravilhosos. Renato Master, era uma coisa que eu adorava ver o Master trabalhando, era uma coisa maravilhosa. Nossa, de está ver. lembrando nomes São pessoas maravilhosas que realmente me moldaram. Porque eu não tenho vergonha de dizer, não, alguns eu imitava mesmo. Porque é natural, para a gente aprender, para pegar, até chegar no na minha maneira de natural, de faz trabalhar. parte do aprendizado, a modelagem. Então, se eu falar de de outro, eu vou ser injusto, porque todos me influenciaram muito e todos me emocionavam muito. Maralise, eu adorava trabalhar dirigir a Maralise, era uma coisa deliciosa. Eu me lembro que eu fui ver uma peça de teatro que a Maralise fazia uma princesa. E ela tinha uma voz tão marcante, né? Maravilhosa. Era uma voz tão incrível que eu me lembro que quando eu fui ver no teatro, eu não conseguia vê-la no palco, porque a voz era muito louco. Isaura Gomes, ela me chamava de meu diretor, porque a Isaura, eu dirigi ela numa série que chamava Concrete Jungle. Você acha que fez essa série com Campanile, se não me engano? Não, eu fiz... não era essa, não. Era um negócio de jardim. Era essa, Concrete Jungle, que ensinava as pessoas a plantar em apartamentos, em coisas, que era uma loucura. O texto era vinha, eu e ele você e o Campanile. Entrava, e ela fez umas participações. E ela brigava muito com o texto. Era terrível. Então o que eu fazia? Falava grego, falava latim. Gente, que desespero. Não, e ela, na hora de trocar, de mexer no texto, ela ficava muito irritada. Então o que eu fazia? Eu pegava o texto dos personagens dela, decupava, já botava as pausas, já botava tudo direitinho. Quem me dirigia mais era o Lobui. O Lobui, né? Teve um dia que ele foi lá em cima e disse, olha, ela não aguenta, gente. Mas aquilo era uma loucura. Porque eles me escalavam os 2 períodos. Era uma loucura. 8 horas daquilo. Ele disse, não, para que ela tá de olheira. Pode parar. Porque era o tempo todo os dois e o texto não ajudava, lembra? Vinha sempre muito curto, a gente tinha que ficar inventando muito texto e tal. Aquilo. Era uma loucura. Nunca foi pro ar, né? Não sei, não. Nunca, porque era E nós fizemos vários episódios, né? Nunca foi pro ar aquela série. Era legal, era uma série. Ela era trabalhosa por causa desse problema da tradução. Era Family Channel, que nunca entrou no ar. Não sei verdade. De quem Na época era entrou a esse canal. Discovery Channel e o Home and Health. Pois é, esse Family Channel nunca entrou. Minto, não era Home and Health ainda, chamava Travel Channel, lembra? Que era sobre viagens. Sobre viagens, E aí tinha que entrar esse canal que não entrou. E nós fizemos muita coisa. Então, isso foram trabalhos, por exemplo, esse trabalho foi um trabalho que mesmo me ensinou muito a alterar e a mexer texto, a encher linguiça, que a gente fala. Porque tinha que ser, imagina, o Campanile ficava louco na estante, né? Era uma loucura. Era desesperador. E eu ali como diretor, eu tinha que conseguir segurar, né? Para ele não ir embora. Eu não lembro de você me dirigindo. Dirigi. Me lembro do Lobui. A gente meio que teve uma época que dividia eu, o Lobui e a Naira, às vezes dirigia alguma coisa, dependia dos horários, né? Aí uma época a Mauri Costa estava dirigindo também lá na Alamo e às vezes eu dividia o horário com ele para ele poder dublar. Então era uma coisa mais maleável. Mas era uma delícia. Esse jogo, né, que a gente tem que é apaixonante. Né? Eu adoro. Eu estou aí até hoje e não vou largar. Ao público, como foi a tua relação com o público da dublagem, com o fã? É uma coisa, eu sou muito como é bem... Isso? Eu sou muito bem... Recebido. Recebido por eles. Os fãs são... Eu tenho alguns grupos e tal.
Eles gostam muito de mim, a gente se fala algumas vezes, troca algumas mensagens e tal. Quando eu vou em eventos, é uma coisa deliciosa, esse carinho que eles dão pra gente, né? Que a gente tem isso hoje, né? Antigamente não tinha, né? Nos anos 80, 90, Eles são não muito tinha. carinhosos. As são pessoas muito não conheciam a gente, né? Então eu sinto a emoção, eu tenho o prazer de autografar sabe, uma foto. É muito uma coisa, carinho, porque né? é gostoso isso, é uma troca gostosa, e é verdadeiro. É verdadeiro. A gente sente que é verdadeiro. É como criança, né? É. Que a criança não mente. É O como fã se a gente também não fosse mente. da família, Exatamente. né? É muito louco. É um encontro familiar. Eu gosto muito, eu gosto Eu me muito. lembro, a primeira contato que eu tive assim com fã, não comigo, foi um pessoal que veio do Sul, eu acho, para conhecer os Cavaleiros do Zodíaco. Não era o pessoal de Curitiba? Acho que sim. Curitiba, Que a gente se encontrou num restaurante que tinha na Purpurina, quase de esquina, ali no final. Era um pessoal de Curitiba, chegando. eu não lembro o nome E deles. eu me lembro quando estávamos nós, eu, o Hermes, assim, e vinha um rapaz com uma criança no colo. E quando ele viu o Hermes, ele ficou tão pálido que ele quase desmaiou. Eu tive um caso de desmaio. Gente, que loucura que foi. Eu não acreditei naquilo. Eu tive um caso de desmaio num evento no Rio de Janeiro. Uma pessoa chegou perto e perguntou. Eu fiquei sabendo que o dublador do Jiraya vai estar aqui no evento e tal. Sabe se ele chegou? Vestido de Jiraya. Aí a pessoa virou e falou assim, é o Mauro Eduardo, ele está aqui. A pessoa olhou para mim e desmaiou. Aí tiraram a coisa, era uma senhora, 60 e poucos anos. Nossa! Ela era apaixonada e ela passou o evento inteiro abraçada comigo. Foi um barato isso. Que barato! Ela desmaiou, cara. Foi muito louco. Eu morri de medo. Nossa Senhora, dá um medo danado. Mas foi muito legal. Dá muito medo. Mas eu tenho, os meus fãs são geniais, eu gosto muito deles. Sou muito grato a eles também. Tem alguma coisa que você possa contar pra gente, assim, não precisa ser muito escandalosa, mas que seja engraçada, que tenha acontecido no estúdio com você? Olha, tem muitas. Tem muita coisa, mas também tem muita coisa que não pode contar. Mas também não precisa botar nome. Agora, aconteceu uma coisa engraçada com um ator. Fica tranquilo. Estava tendo um trabalho, eu não estava dirigindo mas ele. só Na época eu estava meio que fazendo... E a pessoa que você assistir põe a carapuça. Não, porque eles já faleceram já, tadinho. Então pode. Que foi assim, agora me fugiu o nome dele. Você falou o nome, o Nelson Batista, que estava dirigindo, e o Jorge Pires. Jorge Pires dublando na SC DuckTales. Aí eu, olhando, né, eu gostava, não tinha o que fazer, eu ia ver eles dublarem. Aí ele começou, ensaiou. Né? O Jorge era coisa, né? Muito bem vestido, muito né? Bem, elegante, ensaiou. Sempre de terno. Aí, vamos gravar. Ele começou a falar, não, papai, o Nelson apertou e falou, não, Pires, o que você tá fazendo? Mas o que como? O que foi? Ele disse um sotaque gaúcho, né? Falou, Pires, você tá dublando o personagem errado. Mas como? Quem que eu faço? Você faz o Patinhas há 15 anos, pelo amor de Deus! Aí foi 15 minutos de riso, né? E teve uma outra passagem com o Pires que foi muito engraçada, que na época a dublagem não dava muito dinheiro, e o Pires era corretor de seguros. Ele era corretor de seguros, é verdade. E uma vez ele me pegou no saguão da Alamo. Vem cá, moleque, senta aqui. Eu tenho aqui um plano, não sei o quê. Mas Pires, não me interrompa, senão você não vai entender. Eu tenho aqui um plano, mas Pires, não, deixa eu terminar. Pires, eu não tenho carro. Mas por que não disse antes? Pires era uma figura, Jorge Pires. Também é outro que eu tenho muita saudade. Sempre de terno, essas coisas, né? E muita coisa engraçada, muita coisa boa aconteceu quando a gente fazia os vozerios, né? Eu adorava fazer vozerio. Era bom. Porque era muita gente, a gente encontrava os amigos e se divertia ali, conversando, falando. Porque o vozerio a gente conversava. Não era que nem hoje que é o vozerio que a pessoa tem sugestão e ela lê no texto. Não, a gente batia papo. Que eu aprendi vozerio assim, não é para entender. Vozerio é fundo. Então, falem um monte de coisa que mistura tudo e ninguém entende nada. Porque esse é o verdadeiro vozerio. E também não é o já. Exatamente. Mas, inclusive, é para não entender, para que não tire a atenção da cena. Exato. É muito louco isso.
Exato. E Marcos Lander? O Lander era um gentleman. Que né? coisa Ele era um linda, gentleman, né? era uma coisa maravilhosa. Falava Ele, francês era maravilhoso. lindamente. Sempre uma estica, sempre elegante, cheiroso. né? E com aquela coisa, gente, olha, nossa, a meia tá igual a gravata. Verdade, eu peguei no escuro. Era um lorde. Assim como a Gessi. Uma vez eu perguntei, Gessi, eu nunca te vi sem maquiagem, sem estar muito bem penteada. Ela virou para mim e falou assim, as pessoas não têm obrigação de me ver feia. Eu tenho obrigação de estar linda. Coisa bonitinha. Não né? é? Teve uma outra coisa que ela me falou uma vez Certíssima. também, que assim, lá na Marshmallow, ela falava, vai, quando você me escala, Mauro, eu volto muito no passado, me traz muitas lembranças. Ela já estava com 92, eu acho. Falei, Gessizinha, pô, mas que bom, né? São lembranças boas? Mais ou menos. Por quê? Sabe essa rua aqui atrás? Que rua? A Vicente Leporassi. Sei, foi meu namorado. O Vicente Leporassi é um dos pioneiros do rádio, né? Rádio Bandeirante. Nossa Nossa Senhora. Anos 50. Era uma loucura. Então, essas coisas assim que aconteciam, né, no dia a dia e tal. Assim, uma coisa muito... Essas histórias mágicas, maravilhosas, né? Histórias São mágicas, maravilhosas. é verdade. Eu tenho muita saudade, assim, dos anos 70, 80, ali, um pouquinho dos 90, mas justamente por causa dessa interação que a gente tinha com os colegas, né? Tava todo mundo sempre... Hoje a coisa é muito individual, né? Eu acho que mesmo havia um grupo muito fechado, não era fácil entrar, Não. chegar assim, ser recebido. Difícil, era. Mas à medida que essas pessoas eram agregadas, Era uma grande família. passava a fazer parte do da grupo. família, né? era um barato, era muito gostoso. É verdade. É muito bom. Líbero Miguel era uma pessoa fantástica. Meu grande mestre. Ele Grande. foi a pessoa que me deu as primeiras oportunidades, né? Junto com o Michael, claro, mas O era Líbero, ele que dava ele me dava muito apoio também, ele gostava muito de mim. Era bom ter um Líbero Miguel por perto. Você sabe que uma vez eu cheguei na recepção da Álamo, estava vazia, todo mundo nos estúdios. Eu não sei porque que eu cheguei sozinha naquela hora. Ele estava tendo uma crise. Do trigêmeo? Do trigêmeo. Ele tinha. Gente, foi a coisa mais Dizem que é uma dor assustadora, horrorosa. porque o rosto dele, ele contraía, né, o trigêmeo de uma forma, o rosto dele ficava, contraía inteiro o rosto, assim, e ele querendo se esconder, ele estava ali para não ser visto. E eu vi e não podia chegar perto, porque ele não queria ser visto. Foi uma loucura, né, coitado? Que coisa aquilo. Doideira aquilo. E que homem, não? Que gentileza, pelo menos. Ele foi meu grande mestre, né? Muito educado, ele era muito... Me ensinou muita coisa. E ele tinha isso mesmo, ele abria as portas. A junção dele com o Michael era muito louca, porque o Michael também tinha essa visão, junto com ele, que, né, era muito legal, era muito louco. Ele descobria mesmo a gente, né? Ele ia no cerne da coisa, era muito legal. Quando ele escalava era incrível, era incrível, era perfeito. Era muito legal. Era perfeito. Ele foi o Dokusai, né, que era o grande vilão do Jiraiya, né? Eu não lembro do ele era seu chefe. Benikiba. Não era o Baroli? Não, aí quando ele faleceu, o Baroli substituiu. Gilberto substituiu ele quando ele faleceu. Eu me lembro que do Baroli. Então, porque ele faleceu, a gente tinha feito 1/3 da série só. Talvez nem tanto. E aí o Gilberto entrou no lugar dele e substituiu ele. Não lembrava do Líbero. Tanto que o começo é o Líbero que faz. Uma voz bonita. Completamente. O Gilberto não tinha nada a ver com a voz do Líbero. Eu não entendo. Que substituição Eu mais acho louca. que foi uma coisa assim de... Que fosse um Campanile. Eu não lembro, não sei dizer. Mais próximo Porque naquela época do Líbero, a gente... não estava o Campanile? Eu realmente... Aquela voz limpa, porque eu me lembro que o Líbero tinha uma voz limpa. Eu lembro que o Baroli estava dirigindo na casa, né? Talvez tenha sido por isso, porque quando o Líbero adoeceu, ficou bastante coisa pendurada. E quando teve que fazer de uma vez. Então, talvez por esse motivo, como o Baroli já era da casa, né? Já estava ali. É provável. Não, realmente eu não sei dizer o que aconteceu porque, na assim, época. de voz, pensando em substituição... Eu lembro que não refizeram o que o Líbero tinha feito. Não foi como o Nelsinho Batista, por exemplo. Quando o Nelsinho Batista faleceu e eu fui
fui substituí-lo no Cavaleiros, eu refiz o que ele tinha dublado na Gota Mágica. Eles pediram para redublar. Mas no caso do Líbero no Jiraya, não. O que o Líbero fez ficou. E está aí até hoje eles passam, aí até hoje está no ar. Que bom, né? É bom isso, eu acho. Esse ano saiu um livro muito interessante, com o Ricardo Cruz, que divulgou, que eu acho que, não sei se ele escreveu, como é que foi, mas é um livro comemorativo do Jiraya. Eu estive com o Tsutsui ano retrasado e ano passado no Anime Friends. Foi muito emocionante o encontro da gente 2 anos atrás, que era um sonho dos fãs e dele também. E é engraçado que nós descobrimos que nós temos a mesma idade, somos do mesmo ano. Olha! E ele era louco para me conhecer. Ele vinha todo ano e nunca tinha calhado. Aí, 2023, calhou da gente se conhecer. Foi muito emocionante, foi muito legal. Os fãs amaram. Ele também ficou muito emocionado. Que eles dizem, né, que o Tokusatsu só faz sucesso no Brasil por causa da dublagem. Mas com certeza. Se não fosse a dublagem, eles não teriam sucesso nenhum. Mas com certeza. Tanto que ele vem todo ano, né? Faz 15 anos que ele vem, todo ano ele vem fazer o Anime Friends. Ele adora. E foi muito legal esse encontro, né, da gente. Foi uma coisa... A gente interage até hoje no Facebook. Olha que legal, que legal. É muito legal. E o que você gostaria de fazer? Tem alguma coisa que você... Puxa, eu acho que se eu pudesse eu faria este filme, este produto. Tem alguma coisa que te provoque? Eu vou falar uma coisa para você, talvez... assim, eu não vejo nada. Eu não tenho visto nada. Não, mas coisas que você tenha conhecido lá atrás, que você tenha como lembrança de ator. Por exemplo, eu tive algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o Aranha era o meu personagem de criança. Era o personagem que eu curtia fazer. Quando eu ganhei o Aranha, para mim foi um presente maravilhoso. Teve uma outra série que eu dublei também, que era Os Artes. Não sei se você lembra, que era uma turma dos Estados Unidos. Que era, eu tinha um personagem lá, que era o Reginaldo, que eu adorava quando era moleque, acabei ganhando ele para dublar. Olha que barato. Também foi muito legal. Eu não tenho, assim, um filme... Não tenho, acho que eu tô feliz na minha carreira. Estou feliz mesmo. Você chegou a fazer cinema, não? Eu fiz um filme com Alain Fresnot, um curta-metragem, e não curti. Não curti. Eu achei, pra você ter uma ideia, assim, nós gravamos no Café Piu Piu, ali no Bexiga, durante uma semana, uma cena com Eduardo Tornag e Rosi Campos. Era um pessoal legal, Cristiane Terricelli. E ficamos uma semana trabalhando, uma semana que nem loucos, assim, de manhã até de noite, uma loucura. Quando o filme foi pro ar, tinha 3 minutos de cena. Falava, não vale a pena você se matar para trabalhar desse jeito. Isso, e porque apareceu. Porque às vezes eles cortavam e você nem aparecia. Então é uma coisa que eu não curti fazer. Não, assim, com relação a público mesmo, a mexer com o público, eu gosto de teatro. Televisão também não curto. Eu fiz TV Tupi, fiz algumas participações em algumas coisas na Tupi. Você fez na TV Tupi? Eu fiz uma participação no Dinheiro Vivo, fiz uma participação no Éramos 6. Fiz na TV Cultura, eu fiz uma sériezinha que eles tinham que chamava O Olho, que eram ficções. Aí eu tive um problema que me chamaram para estrelar uma série, eu não lembro o nome, era uma sériezinha que eles iam fazer na época e o Antunes Filho ia dirigir. Eu tinha 14 anos. Aí o Antunes Filho virou e falou assim, seu nome é muito feio, Mauro Eduardo não é um nome bom, não é um nome artístico bom, vamos mudar esse nome. Eu falei, não, meu nome é Mauro Eduardo e é esse o nome que vai ficar. Não, porque nós vamos mudar, porque você falou, não, eu liguei para minha mãe, vamos embora, não vou fazer mais essa porcaria aqui. Fui embora. Rescindi contrato e não quis fazer por causa... Você sabe que brigaram muito para me botar um nome artístico, né? Nunca conseguiram. Ele fala, Mauro Eduardo não é um nome artístico. Eu vou inventar um nome que nem muita gente faz aí? É, porque antigamente se inventava nomes mesmo. Era uma loucura. De verdade, né? Tinha. Ainda tem, né? Sim. Bastante gente. A Patrícia Scalvi e a Vera Lúcia. Pois é. Não, a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. E Arlete. Ela chama Arlete, né? Exato. É muito louco isso. Eu lembro uma vez o Paladino escalou uma Edna. Edna Della Cruz. Eu não conheço essa Edna Della Cruz. E procurei, perguntei para todo mundo, quem é essa Edna? Aí no dia seguinte eu falei, Paladino, eu não consigo descobrir quem é essa pessoa. Onde é? Você tem o contato e tal? Falou, como? Você não sabe quem é a Thelma?
Era até uma Lúcia, só que o nome dela era Edna Dela Cruz. E ele me deu o nome civil. E era a Thelminha, falecida Thelminha. Aliás, esse mês fez 6 meses que a Thelminha nos deixou. Pessoa tão querida, Linda, né? linda, Tão querida. linda. Adorava a Thelminha. Thelminha foi uma pessoa que me ajudou muito também na carreira. Todos. Eu não tenho, assim, eu dei muita sorte. Eu entrei num momento em que tinha muita gente boa, tinha muita gente generosa, sabe? Eu já vi pessoas reclamando de alguns colegas que boicotavam, que tal. Eu nunca tive esse problema, sabe? Todo mundo sempre gostou muito de mim, eu nunca... Porque talvez você tenha entrado muito jovem. Pode ser, né? Né? Pode ser, mas eu realmente nunca tive com ninguém. Você- Até com os rabugentos. Os rabugentos gostavam muito de mim. Eu brincava muito, né? Eu sempre fui muito Borges de brincalhão. Barros. O Borjão era uma figura, né? O Borges era ótimo, era Borges de maravilhoso. Barros. Eu brincava, eu falei, bom, Borges, quem foi que te sujou de barro? Ele ficava bravo comigo. Piadas antigas e absurdas, né? Da dublagem. Mas ele era uma figura, eu adorava ele, figuraça também. Então eram pessoas que hoje a gente vê como eram mitos, né? Gastão Malta era maravilhoso. Gastão Malta. Gastão Malta. Eu Gastão cheguei a Malta- dirigir o Gastão fazendo o Barão Wall. Gastão Malta escrevia um horário cômico que eu fazia na Bandeirante. Eu conheci ele na Bandeirante. O horário era alguma coisa das 6 e eu fazia com o Arthur Miranda. A gente fazia na sexta-feira o Zé do Colchão. Muito bom. Porque na sexta-feira ia o Zé do Caixão à meia-noite. É. E a gente fazia o Zé do Zé do Colchão, Colchão. que era Muito interessante. Outra lenda da dublagem que eu adorava ver trabalhar, inclusive o jeito que ele traduzia, era uma coisa muito... Foi o Hélio Porto. Hélio Porto era maravilhoso. Maravilhoso. Era a cultura que aquele homem tinha, era uma coisa assim... Eu me lembro que eu fui fazer um filme com ele no Gábia. Ele dirigia no Gábia. Ele foi casado com a mãe da Carla. Exato. Com a E Áurea. ele dirigia lá nos últimos tempos, quase. E ele me escalou para um filme que eu tenho uma loucura, eu não sei a menor ideia do nome desse filme, era eu e o Vacari que fazíamos. E tinha muita coisa em inglês, eu falava... E eu tenho um problema com o inglês, né? Porque eu sou da geração Yankee Go Home, né? Então eu não sabia inglês e eu sofria. E ele era ótimo, né? E eu falava, eu dizia, desculpa, eu não sei. Ele disse, não, sua pronúncia é ótima, Zódia. Qual é o... Foi a primeira e única que me elogiou no meu inglês, cara. E elogiada no inglês pelo Hélio, nossa senhora. Valia tudo, era né? outro cara muito... Ele era muito inteligente, né? Uma pessoa, uma sumidade. Era. E muito gentil. Muito gentil. Muito legal. Tem alguma casa que você não dublou em São Paulo? Não. Eu acho que eu dublei praticamente todas. Uma pergunta, eu falei agora, tem alguma casa que você não dublou? Por que a gente chama estúdio de casa? Também não sei. Porque a gente tem o hábito de falar, né? E A casa. você viu que a maioria dos estúdios são femininos. Sim. É a BKS, A BKS. a do Brasil, Do Brasil. a Dublavídeo, A a Centauro. Vox Mundi, A Centauro. a Centauro. Por quê? A Alex. São todas casas femininas. O que você acha? Não Da sei onde vem dizer. isso? Será que é por ser empresas? Mas não, seriam estúdios. Né? Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha me atentado a isso. Eu estou me questionando ultimamente. Eu queria muito curiosa em saber por quê. Realmente eu não lembro do porquê. Mas eu, assim, em São Paulo, eu acho que eu trabalhei em todas. Mesmo a que já fecharam. Zankovski. Zankovski eu trabalhei, mas o Zankovski eu cheguei a dublar uns 2 ou 3 filmes. Só tinha dublando filme? o Paulo Vilaça, porque o Paulo não conseguia se dublar. Olha. Que tinha isso, né? Alguns atores não Se conseguiam se recusavam, dublar. inclusive. Não, e às vezes não conseguiam mesmo. Né? Porque E o era Paulo desafio. não conseguia. Mas convenhamos que se você se autodublar... É muito louco isso. Muito eu já tentei, desafiante. é muito louco, é terrível. é. Eu lembro que a Anaís Silva dublava a Helena Ramos. Todos os filmes que a Helena Ramos fez, quem a voz é da Anaís Silva, né? E tinha outros casos e tal. Então, eu trabalhei no Zankovski,
Na Lip Sync. Lip Sync eu dirigi quase Você 2 anos, dirigiu até depois que a fechar, gente saiu, depois que né? vocês saíram. Depois que a gente saiu. Eu fiquei até o Moron resolver fechar. Porque ali ele resolveu parar, que não era muito a praia dele. Não Ele era acabou a praia ficando sozinho, o dele, negócio dele era futebol. não era a praia dele. Aí ele parou. Né? Ele não entendia. Eu me lembro que eu estava dirigindo lá no estúdio. Os estúdios eram horrorosos, vazava tudo. E ele estudando inglês na Lá em sala cima. dele, vazando. Então, e o cara, não dá, tá entrando. Mas eu estou fazendo minha aula. Eu digo, mas não pode. Nossa Mas Senhora! eu acho que eu trabalhei, acho que em todos, eu não lembro. Tinha até a Incorpes, que era um estúdio que o Gilberto dirigia algumas coisas ali no Bexiga, que era um estúdio pequenininho. Helicon, Master Sound, Action. Todos os estúdios, eu trabalhei em todos. Não como diretor não foi em todos. Mas como dublador eu trabalhei em todos os estúdios. TVS, fiz um monte de coisa. Eu cheguei a fazer vozerio no Chapolin. Sabe quando tem aquelas cenas do Jaiminho? Não é Chapolin, é no Chaves, se não me engano, que tem o Jaiminho, né, com o carteiro. Ai, eu lembro que tinha um restaurante e às vezes aí eu fazia o burburinho do restaurante. Agora há pouco me chamaram para esse processo que estavam fazendo. Eu digo, meu filho, eu não me lembro, eu não tenho ideia nenhuma que eu fiz isso. Não, você fez, você está me dando. Ah, então tá, você está dizendo, eu acredito. Então, a TVS, que era uma delícia também de trabalhar. Era desafiante, o problema da né? TVS Pegar o ônibus Vila Paiva, lá na rodoviária. E rezar para não chover, porque enchia de água, né? Enchia de água. Enchia de água aquilo, né? Chegava 1 metro de água dentro da emissora. Que desespero que era loucura. Aquilo, né? Saí de lá 10 horas Chegou da noite. a acontecer uma vez, eu estava dublando lá com o Pedro Américo, falecido Pedro Américo. Pedro Américo. Era o Pedro Américo e Potiguara. Potiguara também ainda estava vivo na época. E caiu um toró e encheu, a gente ficou preso lá dentro. Era mais de 1 metro de água dentro da emissora. Saía às 10 horas da noite. Como é que saía? Não tinha nada, não tinha ônibus nada, né? mais, não tinha... Não tinha nem o Center Norte que estavam fazendo, Não, né? não tinha coisa nenhuma, não tinha para onde ir, meu Deus! Era uma loucura, né? Eu me lembro que uma vez eu peguei com a Thelminha o ônibus ali, o famoso Vila Raiva. Vila Paiva, Vila Raiva. Vila Raiva, né? Porque demorava muito. E a gente saiu conversando quantas vezes? A Lira Rodrigues, lembra da Lira? Bons tempos, né? Era uma delícia. Acho que não tem. Em São Paulo não tem. Hoje não tem nenhum estúdio que eu não tenha trabalhado. Graças a Deus. Muito bem, Mauro Eduardo. Nós estamos aqui num bom papo, gostoso. Muito gostoso. Nossa, matei muita saudade. Você teria alguma coisa para dizer para o teu público que está nos assistindo? E, sei lá, o que você diria para quem está nos ouvindo agora? Olha, eu sei que vocês curtem dublagem, porque esse programa tem a ver, né, com a dublagem. Então continuem prestigiando a gente. Eu queria pedir um favor para vocês. Reclamem quando não estiver bom. Reclamem, porque hoje nós não temos mais esse respaldo e a gente precisa do público para ajudar a gente a manter a qualidade das coisas. Porque tem muito picareta fazendo umas porcarias por aí, colocando nesses streams e as pessoas estão aceitando. Então reclamem, vocês estão pagando, vocês têm direito de ter um trabalho bem feito, de ter um trabalho, sabe, com respeito. Reclamem, procurem seus direitos, que é muito legal, e continuem prestigiando a gente. É bem verdade que antigamente era mais fácil reclamar, porque via assim, versão brasileira do Brasil. Agora não. Eles não Mas deixam se você mais, né? procurar lá no finzinho dos créditos, Você descobre. Em algum momento você vai descobrir qual foi o estúdio. E se não lhe agradou, Reclame mesmo. A gente está precisando disso. A gente precisa garantir o nosso espaço de qualidade. Porque eu andei recebendo uns telefonemas aí de estúdios que eu não sei, de fora do Brasil, inclusive, que estão fazendo umas coisas meio porcas aí pra gente. Pois é, isso assusta porque se a gente fizer porcaria, a IA faz melhor. Exatamente, né? Mas se a gente fizer aquilo que a gente sabe fazer, não tem IA que pegue. Não tem IA que pegue. Não é verdade? Com certeza. É isso aí, meu amor. Meu amor. Muito obrigada por esse papo. Foi muito legal. Gostoso. Se você tiver material, alguma foto dessas coisas todas que a gente falou, manda pra gente. Mando, sim. Porque a gente tá gravando e depois a gente Sim, claro, eu vou procurar lá. Devo ter algumas coisas assim. Se tiver, manda pra gente. Mando sim. Tá? Foi um prazer, Linda. Grande, muito obrigado. Você sabe que eu te adoro. Você também faz parte do meu começo. Você me ajudou muito na estante. Calma, moleque. Calma, vê de novo. Passa mais uma vez.
Você já quer gravar? Não era tão... Ela ajudava a gente, sim, ajudava bastante. Tem muita gente que ela ajudou, sim. É? Tá bom. Ele está dizendo, eu vou acreditar, não é verdade? Então, diante desta declaração... Deixa eu dizer, foi uma das melhores representantes que nós tivemos dentro do nosso sindicato. Uau! Diante disso, ó, até a próxima. Tchau, tchau.